Meu nome é Patrícia. Sempre fui só Patrícia, sem apelido carinhoso, sem diminutivo fofo, só o nome seco mesmo. Eu nunca gostei muito de falar de mim, mas tem coisas que a gente guarda tanto que uma hora precisa botar pra fora. E talvez alguém aí se enxergue um pouco na minha história. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que o mundo não foi feito para quem nasceu como eu. Eu cresci ouvindo que eu era feia. Não era só uma opinião, era um veredito. As pessoas olhavam para mim e já decretavam: essa aí não tem jeito. Eu era gorda, meu cabelo era um amontoado de fios encaracolados que ninguém nunca ensinou a cuidar, então ficava armado, seco e as pontas sempre pareciam vassouras gastas. E para piorar, meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Largou minha mãe e foi viver com uma mulher bem mais jovem, magra, de cabelo liso. Desde então, ficou claro para mim que beleza era o que fazia as pessoas ficarem. Eu lembro de uma vez, com uns 10 anos, minha mãe tentando alisar meu cabelo com ferro de passar roupa. Eu chorava de dor, o couro cabeludo ardendo, e ela dizendo que era pro meu bem, que ninguém olhava pra menina feia e descuidada. Eu só chorava mais, porque sabia que não era só o cabelo, era tudo em mim. Na escola, os apelidos eram uma tortura. Me chamavam de bolinha, vassoura de bruxa, feiosa e o pior, ninguém me defendia. Eu era invisível quando não era o alvo. Cheguei a fingir dor de barriga só para não ir para aula e escapar daquele circo de horrores. O banheiro virou meu refúgio. Quantas vezes eu não me tranquei lá só para chorar, abafando o som do choro com papel higiênico. Eu não gostava de me olhar no espelho. Aliás, eu evitava. Parecia que cada reflexo só servia para confirmar o que o mundo já dizia, que eu não tinha valor. Minha mãe tentava, coitada. Dizia que eu tinha que ser forte, estudar, ter um bom emprego. Mas no fundo eu sabia. O mundo não respeita quem é invisível. A adolescência foi ainda pior. Enquanto as meninas ganhavam corpo, chamavam a atenção dos meninos, eu continuava a mesma coisa. Gorda, cabelo bagunçado, roupas largas. Eu fingia que não ligava, fazia piada de mim mesma, mas cada risada alheia era um corte invisível. Eu tinha uma cicatriz no braço, escondida, que eu mesma fiz um dia com uma gilete velha. Não foi fundo, mas ficou ali, como um lembrete de que eu já pensei em desistir. Eu nunca contei isso para ninguém, nem minha mãe sabe. Eu só lembro de estar sentada no chão do banheiro, a gilete na mão e pensando, ninguém sentiria falta. Eu não queria morrer de verdade. Eu só queria que alguém notasse que eu existia. Que alguém sentisse minha falta. Só que a vida não dá pausa para quem sofre calado. Então, eu continuei. Entrei no ensino médio, sempre na minha. Nunca fui chamada para uma festa. Nunca tive um namorado. Às vezes, um menino ou outro vinha falar comigo só para apostar com os amigos. Eu caía que nem boba e depois era motivo de piada. Aquilo me destruía por dentro. Minha mãe dizia que o importante era estudar, que com um diploma eu ia ter respeito. Então, eu me agarrei nisso como um bote salva-vidas. Estudei como uma condenada. Passei madrugadas acordada, virando café e lágrimas. E no fim, passei na federal. Aquilo parecia o começo de um novo capítulo. Eu me olhei no espelho naquele dia e pensei, agora vai. Eu queria acreditar que sim, mas o espelho mentiu para mim. Porque quando eu cheguei na faculdade, foi como se eu tivesse voltado para o inferno. Eu entrei naquela sala de aula enorme, cheia de gente bonita, descolada, com roupas de marca, e eu ali, com minha calça jeans velha, camiseta larga e meu cabelo amarrado de qualquer jeito. E os olhares? Os olhares. Eles não precisam de palavras. Eles falam por si. E diziam, o que essa criatura está fazendo aqui? Eu tentei me enturmar, juro que tentei. Forçava um sorriso, comentava alguma coisa, ria das piadas, mas era como falar com paredes. As pessoas me respondiam com um aham seco e voltavam para os seus grupinhos.
Era como se eu fosse um incômodo visual. Eu comecei a almoçar sozinha. Me sentava sempre no mesmo banco no canto do pátio. Eu fingia estar entretida no celular, mas na verdade eu só estava tentando não chorar. Eu olhava aquelas meninas lindas, maquiadas, com os meninos babando atrás e pensava: será que algum dia eu vou ser assim? Será que alguém vai me olhar daquele jeito? À noite, eu chegava em casa, ligava o ventilador para abafar o som e chorava no travesseiro. Minha mãe achava que era só cansaço. Eu não tinha coragem de dizer que eu estava morrendo por dentro. Eu tinha vergonha. Vergonha de ser quem eu era. Vergonha de não ser suficiente. Eu já não sabia mais o que era pior: ser invisível ou ser notada só para virar motivo de chacota. Então eu me escondia. Usava roupas largas, evitava maquiagem, não soltava o cabelo. Eu achava que assim pelo menos ninguém esperava nada de mim. Mas mesmo me escondendo, o mundo ainda dava um jeito de me lembrar que eu era feia. Teve um dia que um grupo de meninas me filmou escondido, comentando o meu jeito de andar. Eu descobri porque o vídeo circulou no grupo da turma. Eu fiquei dias sem aparecer na faculdade. Eu só queria sumir. Até que um dia, no canto do pátio, uma menina chamada Renata sentou do meu lado, roupas pretas, maquiagem pesada, cabelo escuro e liso. Ela tinha um olhar estranho, como quem já viu muita coisa feia na vida. Sem rodeios, ela disse: eu sei como é ser invisível, sei como é ser ninguém. Eu não sabia o que responder, mas só de ouvir aquilo, eu senti uma pontinha de alívio. Alguém finalmente tinha me visto. Renata se tornou minha única amiga, a única que não fingia que eu não existia, mas tinha algo nela, um ar sombrio, como se ela escondesse segredos que eu não teria coragem de perguntar. E eu não sabia ainda, mas a história dela ia mudar a minha para sempre. A amizade com a Renata começou de um jeito meio estranho. Ela não era exatamente simpática, mas havia algo nela que me prendia. Parecia que ela sabia o que eu sentia sem que eu precisasse dizer. Sempre que eu estava isolada, ela aparecia. Sentava do meu lado, compartilhava o cigarro, ficava olhando o movimento com aquele olhar de quem já viu de tudo. Era a primeira vez que eu tinha alguém do meu lado que não fingia que eu era um móvel. Renata era uma dessas pessoas que chamava a atenção sem querer. Não porque era linda, mas porque tinha um jeito diferente. Sempre de preto, maquiagem pesada, batom escuro, unhas longas e pretas. Parecia saída de um clipe gótico. Quando eu perguntei por que ela se vestia daquele jeito, ela deu uma risada curta e respondeu: porque ser invisível também é um peso. Prefiro que me notem pelo medo do que pela pena. Eu nunca soube muito da família dela. Só dizia que morava com a mãe numa casa afastada. Quando eu perguntava sobre o pai, ela desviava o olhar, ficava mexendo no isqueiro que carregava no bolso e mudava de assunto. Aquilo me deixava curiosa, mas eu não insistia. Eu sabia como era não querer falar de dores antigas. A gente passava o intervalo juntas, o que virou minha rotina de fuga. Eu sabia que ninguém ia se aproximar enquanto ela estivesse ali. Renata tinha um jeito de olhar que afastava qualquer um. Parecia até que carregava um aviso invisível: não chegue perto. E ninguém chegava. Numa dessas conversas, ela soltou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Estávamos sentadas no banco do pátio, vendo as meninas bonitas sendo rodeadas por garotos, e ela disse: você já percebeu que o mundo é dos bonitos? Quem nasce feio tem que pagar o preço para participar do jogo. Eu ri, meio sem entender. Perguntei: que preço, Renata? Dinheiro? Plástica? Ela deu um sorriso torto e respondeu: não, Patty, um preço que não se paga com dinheiro. É outra moeda. Quem não nasceu com sorte, paga de outro jeito. Eu fiquei confusa, mas aquele olhar dela tinha algo ali. Eu quis saber mais, mas ela mudou de assunto. Depois disso, sempre que eu puxava esse tema, ela desviava, falava de outra coisa, ou simplesmente se levantava e ia embora.
Eu respeitava, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Os dias na faculdade continuavam iguais. Eu invisível, Renata como minha sombra protetora. Eu me agarrei à amizade dela porque era tudo que eu tinha. A solidão era pesada demais e, por mais estranha que fosse, Renata era meu único contato com o mundo. Eu lembro de uma tarde chuvosa. Estávamos na cantina quase vazia e eu comentei que às vezes queria sumir. Ela me olhou de um jeito sério e disse: "Sumir não resolve. Você tem que escolher, ou desaparece de vez, ou vira alguém tão impossível de ignorar que eles nunca mais te menosprezam." Aquilo mexeu comigo. Eu perguntei como fazia isso e ela apenas respondeu: "Tem caminhos, Patty, mas nenhum deles é de graça. Tudo tem um preço." Eu tentei brincar dizendo que ela parecia falar de pacto com o diabo. Ela apenas deu uma risada seca, olhou fundo nos meus olhos e disse: "E se fosse?" Eu não ri. Fiquei gelada. Ela não parecia estar brincando. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, e naquele momento eu sabia que ela carregava um segredo pesado. Mas eu não tinha coragem de perguntar. Um tempo depois, numa conversa mais leve, ela deixou escapar que a mãe dela ajudava pessoas que queriam mudar de vida. Eu questionei o que era essa ajuda, e ela soltou coisas que você não aprende na escola. O jeito como ela falou, como os olhos dela pareceram brilhar por um segundo, me deixou inquieta. Eu perguntei se ela já tinha feito isso. Ela baixou o olhar, passou o dedo na borda do copo de refrigerante e disse baixinho: "Já, e eu paguei caro." Eu quis saber o que ela tinha pago, mas ela não respondeu. Só ficou ali, mexendo o copo, até que disse que um dia eu ia entender. Eu não insisti, mas aquilo me corroeu por dentro. Foi aí que percebi algo. Renata era bonita de um jeito diferente. Não era só o estilo, era um tipo de presença, um magnetismo. Ela não passava despercebida. As pessoas olhavam, mas não chegavam perto. Era como se ela tivesse uma aura que dizia: "Eu sou diferente." Depois disso, eu comecei a reparar mais nela. E eu vi. Vi que ela não era invisível como eu. Os olhares que eu recebia de desprezo, ela recebia com curiosidade ou medo. E eu comecei a desejar aquilo. Eu queria ser notada de qualquer jeito. À noite eu ficava lembrando do que ela disse sobre preço. Me perguntava: que preço seria esse? Será que valeria a pena? Eu ainda não sabia, mas uma parte de mim já estava disposta a pagar. Eu só não sabia o quanto isso custaria. Renata nunca mais tocou no assunto, mas a semente já tinha sido plantada. Eu sentia que ela sabia disso, e eu também sabia que uma hora ela ia me mostrar o caminho. Um caminho que não teria volta. Eu sempre achei que nunca seria capaz de me apaixonar por ninguém. Porque para que criar esperança se eu sabia que ninguém jamais olharia para mim desse jeito? Mas o destino é cruel. Ele faz a gente tropeçar exatamente no que mais queria evitar. E foi assim que eu conheci o André. Ele era um colega de turma, alto, sorriso fácil, jeito educado. E diferente dos outros, ele não me tratava como um objeto estranho no ambiente. André me cumprimentava, perguntava como eu estava, às vezes até puxava a conversa. Eu ficava sem saber como reagir. Eu não sabia lidar com gentileza. Era como se minha mente gritasse: "Cuidado, é pegadinha." Só que com o tempo, eu fui baixando a guarda. Ele ria das minhas piadas bobas, me ouvia falar das séries que eu gostava, até me defendeu uma vez quando um cara fez um comentário maldoso sobre meu cabelo. Eu queria acreditar que era sincero. Pela primeira vez eu pensei que talvez, só talvez, eu pudesse ser vista como alguém interessante. Eu comecei a esperar pelos encontros casuais no corredor. O coração acelerava só de vê-lo vindo na minha direção. Eu tentava ajeitar o cabelo, ficava suando frio, o estômago dava um nó. Eu sabia que era ridículo, mas eu estava vivendo um sonho bobo, um sonho que eu não queria acordar. Renata percebeu. Ela sempre percebia tudo.
Um dia, no intervalo, ela soltou: "Tá sonhando com o príncipe encantado, Patty?" Eu ri, sem graça, mas ela me olhou séria. "Não esquece que princesa em conto de fadas sempre é bonita, e você sabe como o mundo real funciona, né?" Aquilo me cortou por dentro, mas eu quis provar que ela estava errada, que André era diferente. Eu criei coragem. Eu ensaiei por dias o que falar, escrevi no caderno, na nota do celular. Eu precisava saber se ele sentia o mesmo. O dia que eu escolhi foi uma quinta-feira. Lembro até do cheiro da chuva no ar, das folhas molhadas grudando no chão do pátio. Meu coração parecia que ia explodir. Eu tremia inteira. Quando vi André sentado sozinho no banco, respirando fundo, eu fui até ele. "Oi, André, posso falar com você um minuto?" Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me desmontava. Eu sentei do lado, tentando disfarçar o nervosismo. E então eu falei. De forma meio atropelada, confessei que eu gostava dele, que achava ele diferente, especial. E perguntei, sem rodeios, se ele sentia algo parecido. O sorriso dele morreu na hora. Ele coçou a nuca, olhou para o chão e suspirou. "Patty, eu gosto muito de você, de verdade. Você é legal, mas não desse jeito." Eu senti meu peito afundar. Ainda assim, ele continuou. "Acho que você está confundindo as coisas. Eu nunca te olhei assim. Eu gosto de garotas do meu tipo, sabe? Eu sabia, eu sempre soube, mas ouvir aquilo em voz alta foi como levar um tapa. Eu sorri amarelo, fiz que entendi, mas por dentro eu estava destruída. Eu queria gritar, desaparecer, sumir do mundo. Eu não queria te magoar." Ele ainda tentou justificar. Eu só levantei com um sorriso falso e disse que estava tudo bem. Mas não estava. Eu saí dali zonza, com os olhos ardendo. Quando virei o corredor, eu desabei. Sentei no chão do banheiro e chorei como se minha alma estivesse se partindo. Eu me olhei no espelho daquele banheiro sujo e odiei cada pedaço de mim. Cada curva, cada fio de cabelo, cada marca no rosto. Eu entendi ali que ninguém nunca me amaria do jeito que eu era invisível até quando tentava ser vista. Eu faltei na faculdade uns dias, me tranquei no quarto. Minha mãe batia na porta, preocupada, e eu só dizia que era cansaço. Mas a verdade é que eu estava afundando. Eu me perguntava, por que eu? Por que eu tinha que nascer assim? O que eu tinha feito para ser tão indesejável? Renata apareceu lá em casa um dia desses. Ela entrou no meu quarto, viu o meu estado e só disse, "Eu te avisei, o mundo não foi feito para gente como a gente." Eu chorei, admiti que ela estava certa, que eu daria qualquer coisa para mudar, qualquer coisa para nunca mais sentir aquela humilhação. E foi ali, naquele chão gelado do meu quarto, que ela olhou nos meus olhos e disse, "Então tá na hora de eu te mostrar o caminho, mas se você quiser, tem que estar pronta, porque não tem volta." Eu não respondi na hora. Eu só chorei. Mas uma parte de mim sabia que a decisão já tinha sido tomada. Eu queria mudar. Nem que para isso eu tivesse que vender minha alma. Eu nunca vou esquecer daquela noite. Eu estava no meu quarto, a janela entreaberta deixando o vento frio entrar, e eu ainda sentia o gosto amargo da humilhação que vivi com o André. Eu repassava 1000 vezes aquela cena na cabeça, cada palavra, cada olhar de pena. Eu me olhava no espelho e sentia raiva. Raiva de mim, raiva do mundo, raiva de Deus por ter me feito assim. Foi nesse clima que Renata apareceu. Ela entrou no meu quarto como quem já sabia o que eu estava pensando. Se sentou na beira da cama e ficou me encarando em silêncio por uns minutos. Eu, com os olhos inchados, nem consegui dizer nada. Ela acendeu um cigarro, tragou fundo e disse, "Você tá pronta, né?" Eu franzi a testa sem entender. "Pronta para quê?" Perguntei, a voz fraca. Ela soltou a fumaça devagar, quase teatral, e respondeu, "Para mudar tudo isso, para deixar de ser invisível, para nunca mais ser pisada por ninguém,
Meu coração bateu mais forte. Eu sabia do que ela estava falando, mesmo sem ela dizer diretamente. Eu sentei na cama, puxei a coberta para o colo e perguntei: "O que você quer dizer com isso?" Ela então me contou. Contou que a mãe dela, Dona Marlene, fazia pactos. Não era simpatia, não era reza, era pacto. Coisa séria, coisa de sangue. Ela falou de uma entidade chamada Pomba Gira, uma mulher poderosa no mundo espiritual, que transforma as desprezadas em irresistíveis, que dá beleza, poder, dinheiro. Eu já ouvi falar disso, eu disse tentando disfarçar o medo. Renata assentiu. Não é história de internet, Patty. Eu já fiz. E eu paguei o preço. Eu congelei. Olhei para ela e perguntei quase num sussurro: "Qual foi o preço?" Ela ficou em silêncio. Olhou para o chão, os olhos perdidos. Então respondeu: "Eu nunca vou poder ter filhos, nunca." Aquilo me arrepiou inteira. Eu engoli seco. Era um preço alto, mas ali, no fundo do poço, eu não via futuro, não via ninguém que quisesse construir família comigo. Então, que diferença fazia? Se eu quiser... "Como é?" perguntei. Renata sorriu de canto. Ela sabia que eu perguntaria isso. "Eu falo com minha mãe. Ela prepara o ritual. Você só precisa estar disposta a pagar o que for pedido. Não dá para escolher o preço." Eu tremi, mas eu pensei em todos que riram de mim, todos que me ignoraram. Eu pensei no André, no meu pai que me trocou, e eu disse: "Eu topo." Ela assentiu, satisfeita. Me deu uma lista do que eu deveria providenciar. Velas vermelhas, rosas, uma taça de vinho. "E leva algo seu, pessoal. Um anel, um brinco, qualquer coisa que tenha teu suor," ela disse. O ritual seria no sábado à meia-noite, em uma casa afastada, nos fundos de um bairro distante. Ela garantiu que era seguro, que Dona Marlene já tinha feito isso para gente famosa, celebridades que hoje brilham na TV e nas redes sociais. "Você acha que quem está no topo é porque reza o Pai Nosso?" Ela provocou, rindo. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu passei os dias seguintes entre o medo e a empolgação. Parte de mim queria desistir. Outra parte, mais sombria, gritava que aquela era a minha única chance. No fundo, eu sabia. Eu já tinha tomado minha decisão. E no sábado, à meia-noite, eu ia estar lá. Nem que o próprio diabo viesse buscar minha alma, eu só queria uma coisa: deixar de ser invisível. Chegou o sábado. Eu lembro de cada detalhe daquele dia. O céu ficou estranho, cinza, pesado, como se o mundo soubesse o que eu ia fazer. Eu passei o dia em silêncio, preparando tudo o que Renata tinha me pedido. As velas vermelhas, as rosas, o vinho e um anel velho que era da minha mãe, mas que eu usava desde pequena. Meu coração batia como um tambor, acelerado, ansioso. Eu me olhava no espelho e tentava me reconhecer, mas tudo que eu via era a mesma menina feia, perdida, rejeitada. Então eu sussurrei para mim mesma: "Hoje eu vou mudar. Hoje ninguém nunca mais vai me pisar." Renata me buscou de carro às 10 da noite. O trajeto foi silencioso, só o som do motor e o vento batendo na janela. Eu sentia o estômago embrulhado, a boca seca. A estrada parecia que não acabava nunca, e cada quilômetro parecia me afastar mais da minha antiga vida. Chegamos numa rua de barro, onde só se ouvia o barulho dos sapos e dos grilos. No fim, uma casa velha, com o portão torto e o mato alto. Renata desligou o carro, me olhou séria e disse: "Depois daqui, não tem volta, Patty." Eu respirei fundo, engoli o medo e saí do carro. O ar era denso, pesado, parecia que a própria noite estava viva, me observando. Entramos na casa. O cheiro era uma mistura de vela derretida, rosas murchas e algo que eu não consegui identificar. Um cheiro de coisa morta. Dona Marlene apareceu. Uma mulher baixa, pele enrugada como couro velho, os olhos fundos, quase sem brilho. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Então é você que quer deixar de ser ninguém."
Eu apenas assenti, sem conseguir falar. Minha garganta estava seca. Ela pegou minhas coisas, preparou um círculo com as velas, espalhou as rosas ao redor e colocou o vinho no centro, numa taça de cristal rachada. O anel, ela segurou e passou pelo fogo da vela, como se estivesse despertando algo ali. Ela começou a cantar numa língua que eu não conhecia. A voz dela era rouca, mas firme. Conforme ela cantava, o ambiente parecia ficar mais quente, o ar mais denso. Eu suava frio, minhas mãos tremiam. A luz das velas tremulava, como se o próprio fogo tivesse medo. De repente, ela parou de cantar, fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu de novo, a voz dela não era mais a mesma. Era grossa, masculina, e os olhos estavam vermelhos. Finalmente, a voz disse, através dela: "A invisível quer ser rainha." Eu gelei. Meus pés queriam correr, mas meu corpo não obedecia. Eu apenas perguntei: "Quem está aí?" A coisa sorriu com a boca de Dona Marlene. "Eu sou quem pode te dar o que você quer. Beleza, poder, desejo, mas tudo tem um preço. Você me dá sua carne, sua alma, e eu te visto de ouro." Eu tremia, mas a lembrança de todas as vezes que fui humilhada falou mais alto. Eu disse: "Eu aceito." Na mesma hora, o corpo de Dona Marlene deu um tranco. Ela pediu que eu bebesse o vinho. A taça parecia mais pesada do que deveria. Quando o líquido tocou minha boca, era quente, espesso, parecia sangue, não vinho. Eu engoli, lutando contra o enjoo. Assim que terminei, senti um calor subindo do estômago para a cabeça. Meu nariz sangrou. A sala pareceu girar. Ouvi risadas, sussurros, e então, por um instante vi um homem alto, de terno preto, pele pálida e olhos como brasas, parado no canto da sala, me observando. Eu pisquei e ele sumiu. Dona Marlene caiu sentada, exausta, como se tivesse sido sugada. Ela me olhou e disse com a voz fraca: "Foi aceito. Você já não é mais só você. Renata me ajudou a levantar. Eu saí daquela casa diferente. Eu sabia que tinha deixado algo meu ali, algo que eu nunca mais ia recuperar, mas eu não me importava. Eu só pensava: agora eles vão me olhar, agora eu vou ser alguém." No carro, o silêncio continuou, mas no fundo da minha cabeça, eu ouvia risos. Risos femininos, como se alguém me chamasse de filha. Eu sorri sozinha no escuro. Eu sabia que tinha feito um pacto com o inferno, e eu não estava arrependida. Eu pensei que o pacto ia demorar para fazer efeito. Eu imaginava que era coisa de filme, que a transformação seria lenta, sutil, mas não. Foi rápido. Em menos de uma semana, algo em mim começou a mudar, de um jeito que nem eu sabia explicar. A primeira coisa foi o espelho. Eu me olhava e não era mais igual. Meu rosto parecia mais simétrico, os traços mais delicados. Meu cabelo, que sempre foi uma bagunça, acordava ajeitado, macio, com brilho. Meu corpo, eu emagreci sem fazer nada. As curvas ficaram mais definidas, o rosto mais fino. Eu não precisei de maquiagem para que as pessoas começassem a olhar para mim diferente. Na faculdade, os professores que antes nem sabiam meu nome agora me chamavam para participar, me elogiavam. Os meninos, até os que já tinham me humilhado, agora paravam para conversar. E não era só olhar, era desejo. Eu via no olho deles. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que fui chamada para uma festa de verdade. Uma das meninas mais populares da turma me convidou, sorrindo, como se fôssemos amigas há anos. Eu fui. Me arrumei sem esforço. Coloquei um vestido que nunca teria coragem de usar antes. E quando eu entrei naquela casa, foi como se o mundo tivesse parado. Todos olhavam. Homens, mulheres, como se eu tivesse uma luz em volta de mim. Eu me sentia poderosa. Sorria com confiança, jogava o cabelo para o lado. Pela primeira vez, eu era o centro das atenções. E eu gostei. Eu queria mais.
Foi nessa festa que conheci Guilherme, um produtor de TV, bonito, elegante, daqueles homens que sabem que podem ter qualquer uma. Ele se aproximou, me elogiou, perguntou se eu já tinha pensado em ser atriz. Eu ri, achando que era cantada, mas ele foi firme. Disse que eu tinha presença, magnetismo, que isso não era comum. Mas ele deixou claro que o convite não era de graça. Me olhou nos olhos e disse: para brilhar na TV, tem que saber jogar. E quem não paga o preço, fica na plateia. Eu sabia o que ele queria, e eu dei, sem pudor, sem culpa. Porque agora eu sabia que o mundo era dos que sabiam usar o que tinham. E eu tinha algo que antes nunca tive, poder de sedução. Pouco tempo depois, eu já estava gravando uma novela. Os holofotes começaram a virar para mim. Gente querendo entrevista, seguidor no Instagram explodindo, convite para eventos de famosos. Eu me via em lugares que antes eu só assistia pela TV. Mas não era só isso. Eu comecei a perceber que eu tinha um controle sobre as pessoas, um olhar, um sorriso, e elas faziam o que eu queria. Lembro de um caso em especial, uma colega de elenco, a Silvia, linda, arrogante, sempre me olhando com desdém, me acusando de ter chegado ali por macumba. Eu não deixei barato. Eu me aproximei do diretor, seduzi ele e fiz questão de encher a cabeça dele contra ela. Dizia que Silvia era problemática, que atrasava a gravação, que não tinha profissionalismo. Não demorou. Ela foi cortada da novela. E eu? Ganhei mais cenas, mais destaque. Eu olhava para Silvia chorando no camarim e não sentia pena. Pelo contrário, eu sorria por dentro. Ali eu percebi, eu não era mais vítima. Eu era quem decidia quem sobe e quem cai. Eu era o jogo, mas nem tudo era festa. Às vezes, quando eu ficava sozinha no camarim, eu ouvia risadas baixas, sussurros que eu não sabia de onde vinham. Quando eu me olhava no espelho, por um segundo eu via meu rosto, mas por trás, uma sombra, um vulto de mulher, sorrindo, com dentes afiados. Eu piscava e sumia. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas depois eu comecei a sonhar com ela. Uma mulher linda, de vestido vermelho, sentada num trono, rindo de mim. Ela dizia: minha filha, você está gostando do que eu te dei? Eu acordava suando, ofegante, mas sabe o que é pior? Eu estava gostando sim. Eu queria mais. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Mais beleza, mais fama, mais poder. Eu comecei a sair com homens influentes. Um deles era um político famoso, casado, que não resistiu a mim. Eu usava isso como queria. Eu sabia que eles me desejavam, que fariam qualquer coisa para me ter por perto. Eu me senti viva, poderosa, invencível. Ninguém mais me ignorava, ninguém mais me chamava de feia. Eu era tudo que eu sempre sonhei, mas no fundo, bem lá no fundo, uma vozinha ainda sussurrava: a que preço, Patrícia? E eu não queria ouvir a resposta. O tempo foi passando e eu me acostumei rápido demais com aquela nova versão de mim mesma. Cada vez que eu me olhava no espelho, era como se outra mulher estivesse ali, mais bonita, mais poderosa, mais perigosa. Eu sabia que eu não era mais só Patrícia, eu era outra coisa, e sinceramente eu estava gostando. Mas o que eu não esperava era que o preço começaria a ser cobrado cedo demais. A primeira vez que eu percebi isso foi com um empresário rico com quem eu me envolvi. Um homem bem mais velho, poderoso, dono de várias empresas. Ele era obcecado por mim, fazia de tudo para me agradar, me enchia de presentes caros. Numa noite, depois de ficarmos juntos num hotel de luxo, ele ficou estranho. Começou a suar frio, a mão tremendo, o olhar perdido. De repente, ele começou a gritar, dizendo que tinha alguém no quarto, que uma mulher de vermelho estava no canto, sorrindo para ele. Eu não via nada. Eu só vi ele se contorcendo, gritando de medo, até que caiu duro no chão. Infarto. Morte instantânea. Eu fiquei parada, em choque, sem saber o que fazer. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era só um infarto.
Naquela noite, eu sonhei com ela de novo. A mulher de vermelho, sentada no trono, com um sorriso maligno. Ela disse, com aquela voz doce e cruel ao mesmo tempo: "Todo corpo que toca o teu é meu." Eu acordei apavorada, mas parte de mim também estava excitada com aquele poder. Eu podia ter quem eu quisesse e quem me tocava pagava. Era como se eu fosse um veneno que todos queriam experimentar. Dias depois, na gravação da novela, a Sílvia voltou a me encarar torto. Ela não engolia o que eu tinha me tornado. Um dia, no camarim, ela me confrontou. "Todo mundo sabe que você só está aqui porque mexeu com coisa errada. Macumbeira, bruxa." Eu não respondi. Eu só sorri. Mas, por dentro, eu desejava que ela pagasse pela audácia. E não demorou muito. 2 semanas depois, Sílvia desapareceu. Simplesmente sumiu. Ninguém sabia onde ela estava. Boatos diziam que ela surtou, que largou tudo e foi internada numa clínica psiquiátrica. Eu sabia a verdade. A pomba gira tinha levado ela. Não com as próprias mãos, mas com o peso do medo, da inveja e da energia que eu carregava. Eu percebi que o que eu tinha era mais que beleza. Eu era um ímã para o desejo e para a destruição. Mas o preço não era só dos outros. Eu comecei a ouvir coisas dentro da minha casa. Vozes à noite, sussurros que diziam meu nome. "Patrícia, Patrícia, você é nossa." Os espelhos começaram a me assustar. Às vezes, meu reflexo mexia um pouco atrasado, como se não fosse eu. E por trás, eu via sombras, vultos que se moviam rápido. Eu piscava e sumia, mas o medo ficava. Em uma madrugada, acordei com um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Eu não conseguia me mexer. Foi quando senti um hálito quente no meu ouvido e uma voz masculina dizer: "Você não é mais só sua, Patrícia. Você é nossa. E o inferno está te esperando." Eu gritei, mas não saía som. Quando finalmente consegui me mexer, eu estava sozinha. O quarto escuro, o ventilador girando devagar e o suor escorrendo pelas minhas costas. Eu tentei ignorar. Eu fingia que era cansaço, estresse, mas cada dia piorava. Eu não dormia direito, tinha pesadelos toda noite, sonhava com corpos caindo, com gente gritando, com a mulher de vermelho me chamando de filha. Ainda assim, de dia, eu continuava sendo a estrela. Nos eventos, nas festas, eu era adorada. Mas quando eu chegava em casa, o silêncio me lembrava que eu estava dividindo espaço com algo que não era deste mundo. Eu percebi que cada pessoa que eu usava, que eu seduzia, que eu fazia se apaixonar, deixava um pedaço dela comigo. E isso pesava. Era como carregar almas, lembranças, dores, que não eram minhas. Mas o pior ainda estava por vir. E eu sabia que cedo ou tarde o próprio diabo ia bater na minha porta, porque eu sentia ele por perto, cada vez mais perto. Eu tinha tudo o que eu sempre sonhei. Dinheiro, fama, luxo, convites para festas que antes eu só via pela televisão. Minha agenda era cheia, os flashes me seguiam, as revistas falavam de mim. Eu era a mulher que o Brasil inteiro desejava. Mas quando as luzes se apagavam, o inferno me fazia companhia. Toda vez que eu voltava para casa, eu sentia um vazio impossível de preencher. A cama enorme, os lençóis de seda, tudo parecia frio, morto. E eu podia estar com quem fosse. Ninguém preenchia o buraco que crescia dentro de mim. Em uma dessas noites, eu fui premiada numa cerimônia famosa. Era o auge, o meu nome sendo chamado, aplausos, câmeras. Eu me sentia no topo do mundo. Mas quando peguei a taça de champanhe para brindar, algo me fez olhar o reflexo no vidro, e o que eu vi me fez gelar até os ossos. No reflexo, atrás de mim, não tinha ninguém, mas lá estava ele. Um homem de terno preto, pele tão branca que parecia cera, olhos completamente negros. Ele sorriu para mim no reflexo, um sorriso torto, maligno, e sussurrou:
Tô chegando, minha rainha. Eu pisquei, virei para trás e não tinha nada. Meu corpo inteiro tremia, mas eu precisava manter o sorriso para a imprensa, porque eu era a estrela da noite. Por dentro, eu estava em pedaços. Dias depois, eu caminhava por uma rua movimentada, com seguranças ao redor. Uma criança pequena, de uns 6 anos, se soltou da mãe e veio na minha direção. Ela parou na minha frente, me olhou nos olhos e disse com a inocência mais pura: "Moça, tem um monstro atrás de você." Eu perdi o chão. Os seguranças afastaram a criança. A mãe pediu desculpas, mas eu já estava pálida, paralisada. Eu sabia que ela tinha visto o que eu fingia não ver. As noites começaram a ficar insuportáveis. Eu ouvia passos dentro da minha casa, risadas femininas, gemidos como se tivesse alguém transando no meu quarto quando eu estava sozinha. As paredes pareciam respirar. Eu sabia, eu não morava mais sozinha. E nos sonhos, ele sempre vinha. O diabo. Eu sabia que era ele, alto, elegante, pele pálida, olhos de abismo. Ele sentava na beirada da minha cama nos sonhos e dizia: "Você está satisfeita, minha filha? Ainda quer mais?" Eu chorava no sonho, mas ele só ria. "Amor, você não vai ter. Só corpos, só desejo. Amor não é para quem é minha." Eu acordei tantas vezes gritando, suando frio, que comecei a tomar remédios para dormir. Mas nem isso resolvia. O vazio só aumentava. Eu tentava preencher com festas, com sexo, com presentes caros, mas nada preenchia. Foi aí que eu decidi acabar com tudo. Eu tomei uma cartela inteira de remédios. Eu queria dormir e não acordar mais. Eu queria paz. Mas nem isso o inferno deixou eu ter. Acordei num hospital, a luz forte me cegando, os tubos no nariz. E ao meu lado, uma enfermeira chamada Rosa. Uma mulher simples, de sorriso sincero, que segurava minha mão e lia um salmo em voz baixa. Quando eu acordei direito, ela olhou nos meus olhos e disse: "Filha, Deus mandou eu cuidar de você. Você ainda é dele. Ele não te esqueceu." Eu chorei como nunca. E pela primeira vez em anos, eu senti um calor diferente. Não era o calor do inferno, era um calor bom. Rosa me falou de Jesus, falou de libertação, falou que minha alma ainda tinha dono. Eu saí dali com um convite, ir à igreja com ela. Eu não sabia se era verdade, mas uma parte de mim, uma parte que eu achava que tinha morrido, queria acreditar, porque eu estava cansada de ser rainha do inferno. Eu queria, pela primeira vez, ser só uma mulher, amada de verdade. Eu saí daquele hospital com o coração pesado, mas pela primeira vez em anos, um fio de esperança aceso. As palavras da enfermeira Rosa não saíam da minha cabeça. Ela me deu o telefone da igreja dela e disse: "Quando você quiser ser liberta, me liga. Jesus ainda chama pelo teu nome." Eu guardei aquele número como quem guarda um último fósforo antes do frio consumir tudo. Os dias passaram, mas eu continuava ouvindo as vozes, vendo vultos, sentindo o peso nas costas, como se eu carregasse uma corrente invisível. Meu rosto, que todos achavam perfeito, para mim já era máscara. Eu me sentia podre por dentro. Numa madrugada, eu não aguentei. Eu estava sozinha, sentada na beirada da cama, chorando baixinho quando eu ouvi uma voz profunda, perto do meu ouvido: "Você é minha. Você me pertence." Eu pulei da cama, o coração disparado, e gritei: "Sai daqui! Me deixa em paz!" A risada dele ecoou no quarto inteiro, sem ter corpo, sem ter rosto. Era só a presença. Eu desabei no chão de joelhos, gritando por Deus: "Se o Senhor existe, me ajuda! Me tira disso! Eu não quero mais!" Foi quando eu lembrei do número da Rosa. Tremendo, liguei. Era quase 3 da manhã. Eu só consegui dizer: "Me ajuda, por favor." Ela veio. Em menos de 1 hora, estava batendo na minha porta com uma Bíblia na mão. Quando entrou, parou na sala e disse: "Tá pesado aqui, filha. Tem coisa grande rondando tua vida." Eu só chorei, sentada no sofá.
Ela abriu a Bíblia e começou a ler o Salmo 91 em voz alta. Conforme ela lia, eu comecei a me sentir mal, um enjoo, um calor, um peso. Eu gritava, o corpo doía. Era como se algo dentro de mim não quisesse sair. Rosa ligou para o pastor dela, o pastor Marcos, que veio com mais 2 irmãos da igreja. Quando eles chegaram, eu já estava prostrada no chão, gemendo de dor. Eles começaram a orar alto, declarando que toda entidade maligna tinha que sair. Foi então que eu ouvi minha própria boca falando com uma voz que não era minha. Uma risada debochada, uma voz rouca que disse: ela é minha, eu comprei com sangue, ela me pertence. Eu me debatia, gemia, chorava. O pastor Marcos impôs as mãos e começou a gritar: em nome de Jesus, toda potestade, principado, espírito de pombagira, de destruição, solta agora, ela não te pertence mais. Eu via vultos negros saindo, sombras que se retorciam, rostos que eu não reconhecia, bocas gritando. Eu vomitei um líquido escuro, amargo. O cheiro era insuportável, mas a cada oração eu sentia um peso saindo, até que eu desmaiei. Quando acordei, horas depois, o sol já nascia. Eu me sentia leve, como se alguém tivesse tirado toneladas das minhas costas. Eu chorei, mas não era de dor, era um choro de alívio. O pastor Marcos se ajoelhou do meu lado e disse: Jesus te chamou pelo nome hoje, filha. O inferno perdeu uma alma. Rosa me abraçou e eu chorei no ombro dela. Eu sabia que algo tinha mudado. Eu não era mais uma boneca do inferno. Eu tinha sido liberta e pela primeira vez eu senti um abraço que não era de carne, era de Deus. Eles me convidaram para ir à igreja naquele domingo. Eu não pensei 2 vezes. Eu queria conhecer quem tinha me libertado. Eu queria conhecer o Deus que não desistiu de mim, mesmo eu tendo me entregado para o diabo. No domingo, eu coloquei uma roupa simples, nada de maquiagem, nada de luxo. Só eu, a Patrícia que eu nunca deixei o mundo ver. Rosa passou cedo para me buscar. No carro, ela ia ouvindo um louvor baixinho, e eu só olhava pela janela, o coração acelerado. Eu não sabia o que esperar, mas eu sabia que precisava estar lá. Quando eu entrei na igreja, o ambiente era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era leve. O ar parecia mais fácil de respirar. As pessoas sorriam de um jeito verdadeiro, sem segundas intenções. Eu fiquei no último banco, encolhida, sentindo vergonha de mim mesma. Eu, que já tinha sido a mulher mais desejada do país, agora estava ali, pequena, invisível de novo. Mas dessa vez, eu não queria os olhares de desejo. Eu só queria paz. O culto começou. O louvor preencheu o ambiente. Eu tentei cantar, mas minha garganta fechava. Eu chorava. Chorava porque eu sabia o que eu tinha sido, o que eu tinha feito, os pactos que eu aceitei. Eu sentia que eu não merecia estar ali. Foi então que o pastor Marcos subiu no púlpito. Quando ele começou a pregar, parecia que falava só para mim. Ele disse: tem alguém aqui que já vendeu a alma, que entregou o sangue em pacto, achando que ganharia o mundo. Mas Deus manda dizer: eu posso quebrar esse pacto hoje. Eu chorei alto, meu corpo tremia. Eu sabia que era comigo. Eu sabia que Deus estava me chamando. O pastor olhou para mim no fundo da igreja e disse: filha, vem aqui. Não tenha medo. O diabo já perdeu. Eu fui, cambaleando com as pernas fracas, como se eu estivesse carregando 1000 correntes. Quando cheguei no altar, o pastor impôs as mãos e começou a orar. Eu caí de joelhos, gritando. Eu sentia dores, o peito queimava, parecia que meu coração ia explodir. Eu ouvi vozes dentro da minha cabeça gritando: ela é nossa, ela é nossa. Mas o pastor gritava mais alto: o sangue de Jesus tem poder. Ela foi comprada por um preço de sangue na cruz. Eu gritava, chorava, me debatia, até que de repente uma paz me invadiu. Um calor bom, um abraço invisível. Eu senti um peso sair de dentro do meu peito, como se alguém tivesse arrancado as correntes.
E então eu desabei, mas não de dor, de alívio, de paz. Quando levantei, o pastor sorriu e disse: "Seja bem-vinda de volta, filha. Você é de Jesus agora." A igreja inteira me abraçou, me acolheu. Pela primeira vez, eu não me sentia desejada pelo corpo, mas amada pela alma. Eu me senti gente, eu me senti viva. Eu decidi naquele dia que eu não ia voltar para a velha vida. Eu larguei a fama, a carreira, o dinheiro fácil. Muita gente me chamou de louca. Alguns disseram que eu joguei minha vida fora. Mas só eu sei o que eu ganhei, minha alma de volta. Renata me procurou um tempo depois. Tentou me convencer a voltar. Disse que eu estava jogando tudo fora. Eu olhei nos olhos dela e disse: "Eu prefiro ser anônima com Cristo do que rainha no inferno." Ela me chamou de fraca, de tola. Mas eu sei que ela estava falando isso para ela mesma. Ela também queria sair, mas não tinha coragem. Hoje eu prego meu testemunho. Eu conto o que vivi, o que vi, o que toquei. Eu digo para todo mundo: o diabo dá, mas cobra, e cobra caro. Só Jesus liberta de verdade. Eu ainda sou reconhecida na rua. Alguns pedem fotos, achando que eu ainda sou aquela mulher de antes. Eu sorrio, tiro a foto, mas dentro de mim eu sei. Eu sou outra, eu sou livre. E se você que está me ouvindo ou me vendo agora pensa em fazer pacto, pensa em vender sua alma por fama, beleza, dinheiro, eu te digo, não vale a pena. O preço é alto demais. O inferno perdeu. Eu sou de Jesus. E se ele me libertou, ele também pode libertar você.